Olá, galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica, Raciocínio Lógico para Concursos. O curso que vai poder mudar a sua vida. Como objetivos, no final desta aula, o aluno deverá saber o que é uma proposição, o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta, e saber quais são os principais conectivos lógicos e como construir uma tabela verdade. Chamar de lógica matemática é uma forma inadequada de tratar a lógica, porque a lógica ela é importante em vários ramos do conhecimento humano. Ela é um instrumento de argumentação. A lógica começou com Aristóteles no século IV a.C., quando ele percebeu que o mundo real ele era impreciso, a fala nos levava às várias interpretações. Então ele começou a fazer estudos para formalizar o mundo real, a fala. É o que nós chamamos de lógica concreta. Ele fez os seus estudos de silogismo. A lógica foi aprimorada por Leibniz já no século XVI com a lógica simbólica, que é o que nós chamamos de lógica abstrata, e aperfeiçoada por Frege, Bertrand Russell, De Morgan e outros já no século XX. Então, nós podemos, já pela sua origem, dizer que os objetivos da lógica são buscar uma linguagem formal, sem ambiguidades, com compreensão comum para todos. Ser, em segundo lugar, uma ferramenta de argumentação formal, que não possa ser contestada. E ser uma ferramenta que nos permita fazer deduções, análise de argumentos de uma maneira técnica. A linguagem natural nem sempre é clara e precisa, sendo muitas vezes comum a ocorrência de ambiguidades que geram dúvidas no significado do que se está falando. Então, um dos objetivos da lógica é estabelecer uma linguagem formal na qual se pode expressar com clareza e precisão e se emitir um juízo de valor, de falso ou verdadeiro para determinada frase, que muitas vezes vai de encontro ao próprio sentido da linguagem natural. O elemento de trabalho da lógica são as proposições. Uma proposição é uma frase constituída de sujeito, verbo e complemento. E é uma frase que pode assumir o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. Este conceito é um conceito primitivo para a lógica, né? E essas frases normalmente são simbolizadas por letras minúsculas. Então, por exemplo, o sol é quente. Isto é uma proposição, no caso, verdadeira. 2 mais 2 dá 4, também é uma proposição, né? Porque eu tenho 2 mais 2, né? É 4. Então, eu tenho o verbo e tenho o complemento do verbo. São consideradas proposições simples sentenças fechadas, sentenças que podem assumir o valor falso ou verdadeiro, né? Existem sentenças abertas. Sentenças abertas não são proposições. Por exemplo, ele é um bom gerente. Eu não consigo dizer se é falso ou verdadeiro. Portanto, isso não é proposição. A lógica se fundamenta em dois princípios, que são os princípios fundamentais da lógica. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Neste princípio, nós temos que uma proposição ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. O segundo princípio é o princípio do terceiro excluído. Neste princípio, nós temos que toda proposição só pode ser falsa ou só pode ser verdadeira. Não existe uma terceira opção. Nós podemos ter ainda proposições compostas. Uma proposição composta é quando eu tenho duas ou mais proposições simples com um elemento de ligação, chamado conectivo lógico. Os conectivos lógicos são bem definidos
e tem regras de utilização. Então, os conectivos são o conectivo não, o conectivo e, o conectivo ou, o se então e o se e somente se. Uma proposição composta normalmente é representada por uma letra maiúscula. Nós vamos ver esses nossos conectivos nas próximas aulas. Um instrumento importante na lógica é a tabela verdade. A tabela verdade mostra para uma proposição todas as possibilidades de valor lógico. No caso aí, se vocês olharem a transparência, P pode ser verdadeiro e falso. Se eu tiver duas proposições, eu tenho que ver a combinação de falso e verdadeiro para P e Q, como vocês veem na transparência. E para três proposições, eu teria a combinação de todas as possibilidades das três proposições. Assim, nós podemos determinar o tamanho de uma tabela verdade pelo número de proposições. O número de linhas na tabela verdade será sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições. Assim, 2 elevado a 1, uma proposição, eu tenho 2. 2 elevado a 2 proposições, eu tenho 4 linhas. 2 elevado a 3 proposições, eu tenho 8 linhas. Então, na linguagem, só é a proposição o que assumir o valor falso ou verdadeiro. Em resumo, não podem ser consideradas proposições frase que se dizem de si próprias falsas ou mentirosas. A argumentação da proposição em cima da própria proposição. Ordens ou determinações, ou seja, sentenças imperativas, tipo, vá buscar isso. Também não são proposições, perguntas ou questionamentos. Quem foi que descobriu o Brasil? Né? Uma sentença que não tenha verbo, não é proposição, porque já a definição de uma proposição é sujeito, verbo e complemento. Algum desejo, alguma aspiração, sentenças exclamativas tipo, ó, que belo, ou sentenças abertas. Nada disso é proposição. Então, exemplos. Estude bastante, isso é uma sentença imperativa. Quanto você tirou na prova? Uma interrogação. Né? 8 mais 3 não tem verbo, né? E não tem predicado. Os alunos do professor Horácio, ou seja, não consigo dizer se é falso ou verdadeiro, é sem verbo e predicado. Que saco, isso é uma sentença exclamativa. A expressão x mais y é positiva. Eu não posso dizer nada porque é uma sentença aberta, depende do valor de x e do valor de y, então não é proposição. E ele é o gerente da loja, também não sei dizer porque eu não sei afirmar se isso é falso ou verdadeiro. Então, a proposição é muito bem definida, é sujeito, verbo e complemento. A fim de fixar o conceito que nós vimos nesta aula, vamos fazer alguns exercícios que caíram em concurso. Exercício. Esta questão foi apresentada no concurso do Banco do Brasil de 2007. Né? Então é para responder certo ou errado a afirmativa. Então a afirmativa que eu tenho aqui é o seguinte. Há duas proposições no conjunto de sentenças abaixo. Vamos ver. O BBB foi criado em 1980. Isto aqui é uma proposição. Proposição, tá certo. Faça o seu exercício corretamente. Isto aqui não é proposição, isso aqui é um comando. Então não é proposição, conforme nós vimos na nossa teoria na aula 1. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Isto aqui é uma proposição. Proposição, né? Então a gente verifica aqui que eu tenho duas proposições. Então a afirmativa é correta, é certa, né? Tem que dizer certo ou errado. Perfeitamente. Então está resolvido o nosso questionamento. Exercício. Considere as seguintes frases. Esta questão caiu na prova para agente fiscal de rendas em 2006.
e também é sobre proposições. Então, primeira frase: ele foi o melhor jogador do mundo em 2005, não é? Então tá aqui, esta frase aqui: ele foi o melhor jogador do mundo. Isto não é proposição porque é uma sentença aberta, por causa do ele. Eu não consigo dizer se ela é falsa ou verdadeira, depende de quem eu estou falando. Então não é proposição. Então não. X mais Y sobre 5 é um número inteiro. Também não é proposição porque é uma sentença aberta, depende do valor de x e y. E proposição tem que assumir obrigatoriamente o valor falso ou verdadeiro, então não é proposição. João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Isto aqui está fazendo uma afirmativa sobre João da Silva. Pode ser falso ou verdadeira, não interessa, mas se assume o valor falso ou verdadeiro, isto é uma proposição. Então, proposição. Essa questão tem mais uma pegadinha aqui, que é o seguinte: observa que eu tenho aqui a questão A. É uma sentença aberta, isto aqui está correto, né? Porque eu não defini quem é o ele. 2, é uma sentença aberta, também está certo, porque eu não defini quem é o x ou o y. Mas observa que aqui no questionamento ele fala apenas. Então, essa palavra apenas invalida essas duas respostas. Então, 1 e 2 são sentenças abertas. perfeitamente. Isso aqui seria a minha resposta. 1 e 3 são sentenças abertas, não é verdade, porque 3 é uma sentença, é uma proposição, é uma sentença fechada. 2 e 3 são sentenças fechadas, né? 2 e 3 são sentenças abertas. Isso aqui também está errado, porque 3 é uma sentença fechada. Então, a nossa resposta correta seria a letra C. Com isso, nós concluímos esta aula. Não deixe de assistir a próxima aula. Baixe o material, cujo link está aí na descrição do vídeo. Faça os exercícios da playlist e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, indique para os seus amigos, para os seus alunos e incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.